A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática relevante, importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática de hoje é: o que acontecerá no fim do período tribulacional, né? E sabemos que o período tribulacional é um período aí composto por 7 anos, né? Todos esses 7 anos compreendem aí ao período tribulacional, né? Sendo que os 3 anos e meio primeiro é chamado de tribulação e o segundo período de 3 anos e meio é chamado de grande tribulação, onde os juízos de Deus serão aí mais intensos sobre os habitantes, sobre aqueles que não participarem do arrebatamento da igreja, né? Tendo em vista que esse arrebatamento é pré-tribulacional. O período tribulacional só começará depois que a igreja for arrebatada. Mas o que acontecerá no fim do período tribulacional? A Bíblia mostra que no fim do período tribulacional, Cristo volta em poder e grande glória, né, para por fim, por termo ao anticristo, ao falso profeta, a todo o seu império. E onde é que está escrito isso? Que no fim do período tribulacional, Cristo volta visivelmente, né? Veja o que diz Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 29 e 30. Olha o que diz a Bíblia. E logo depois da aflição daqueles dias, essa aflição é uma referência ao período tribulacional, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, no fim do período tribulacional, Cristo voltará, né, visivelmente, diferentemente do arrebatamento, né? O arrebatamento é algo restrito apenas à igreja e o mundo não tomará parte do arrebatamento, mas em contrapartida temos aí a manifestação, né, a parousia de Cristo, a chegada visível a Israel e as demais nações ocorre aí no fim do período tribulacional. Então, no fim do período tribulacional, Cristo volta. Agora, com quem Cristo volta no fim do período tribulacional? Sabemos que no fim do período tribulacional acontece aí o Armagedon, né? Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 em diante. Veja o que diz a Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 em diante, diz assim: E vi a besta, essa besta aqui é uma referência ao anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem estava sentado sobre o cavalo? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cavalo aqui fala de poder, fala de autoridade. Então, o anticristo, né, reúne aí os reis da terra para fazerem guerra contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, porque você diz que esse que está sentado sobre o cavalo é o Senhor Jesus Cristo? Se observarmos, né, Apocalipse 19, versículo 11, vai nos dizer assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. São características claras do Senhor Jesus Cristo. Quem julga, quem peleja com justiça, a não ser o Senhor Jesus Cristo? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, em que um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos,
e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses que e seguia nos exércitos que há no céu em cavalos brancos, branco e puro, branco e vestido de linho fino, branco e puro. Quem são esses a não ser a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vindo com Cristo no fim do período tribulacional, diferente do arrebatamento. No arrebatamento, a igreja vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Na manifestação, a igreja vem com Cristo. Então, sem dúvida, Apocalipse 19, 14, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo vindo no fim do período tribulacional, juntamente com a igreja. Veja o versículo 19 novamente. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. É uma referência à igreja. Então, quem virá mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Os anjos. A Bíblia mostra-nos claramente que Cristo virá com a igreja, no fim do período tribulacional, e também com os anjos. Os anjos virá com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde é que está escrito? Mateus capítulo 24, versículo de número 31. Veja, se você ler o versículo 29, vai dizer, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Depois disso, depois desses sinais cósmicos, o Senhor Jesus Cristo virá publicamente, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí, veja quem vem com ele também. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Esses escolhidos aqui não é a igreja, porque a igreja está vindo com Cristo. Esses escolhidos aqui são todos aqueles judeus, dispersos por todas as partes, que foram dispersos, perseguidos no período tribulacional. Então esses remanescentes judeus serão aí reunidos na manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Esses seus escolhidos não é a igreja que será unida no fim do período tribulacional. Aqui é uma referência ao remanescente judeu que o Senhor Jesus Cristo preservou no período tribulacional. E se lermos Apocalipse capítulo 12, iremos ter uma clareza sobre essa questão. Desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, Cristo em sua manifestação em poder e grande glória, ele vem com a igreja, ele vem com os anjos, e os anjos ajuntarão, reunirão o remanescente judeu, porque sabemos que nem todos os judeus serão aí salvos, só apenas o remanescente. E isso Isaías falou, Romanos capítulo 9 vai nos mostrar sobre isso. Veja o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 9, versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que remanescente será salvo? Todos aqueles judeus que não aderiram ao sistema anticristão, que não seguiram o anticristo, não quiseram ser aí um adepto do anticristo, mas obedeceram à palavra do Senhor, e estes foram aí preservados. Então estes são, quando o Senhor Jesus Cristo vier em poder e grande glória, enviará os seus anjos para reunir esse remanescente judeu. Não é todo judeu, mas aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que reconheceram o nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Então, é uma expressão bem clara, né? Muitas pessoas interpretam que ali é a igreja, mas isso aí é uma interpretação um pouco confusa. Amém? Então, o que acontecerá no fim do período tribulacional? Cristo se manifesta em poder e grande glória, acontece a batalha do Armagedon, né? Cristo porá termo ao anticristo, ao falso profeta e todos aqueles que o seguem. E depois, né, aí a reunião do remanescente judeu, né? Cristo também vem com a igreja no fim do período tribulacional. Então, para não deixar dúvida, no fim do período tribulacional, Cristo vem com a igreja, com os anjos. Os anjos têm o papel de reunir o remanescente e Cristo, no fim do período tribulacional, porá termo ao anticristo e ao falso profeta. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.